Bom, gente, continuando então aqui, hoje a aula é basicamente para a gente tentar tirar algumas dúvidas do que a gente estava fazendo no nosso trabalho, certo? Então, a ideia do trabalho é vocês conseguirem desenvolver isotermas com equações de estados. Então, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa antes de eu apresentar alguns dos resultados que eu obtive aqui? Professor, uma pergunta. O senhor poderia explicar a segunda questão da lista novamente? Sim, sim, deixa eu só pegar aqui a segunda questão da lista para a gente não se enganar, mas tá assim. Deixa eu só achar aqui a lista, que aí a gente vê. Ok, então a gente tem aqui a lista, ela tem duas questões, né? Primeiro, eu estava pedindo para vocês para dois componentes puros distintos e duas equações de estado, vocês determinaram o comportamento para as temperaturas reduzidas dessa faixa, 0,7, 0,9, 1, 1.3, 1.3, 1.1 e 1.3. E a segunda questão, que é a que tu está perguntando, é para comparar dados experimentais de densidade de um dos dois componentes em função da pressão. Então, comparar esses dados experimentais seria basicamente fazer o que eu estou aqui nesse gráfico. Então, por exemplo, aqui eu consegui fazer as três isotermas para a equação de Hadley-Coulomb, e aqui eu tenho os dados experimentais. Onde é que eu consegui esses dados experimentais? Se eu estou falando para o octano, eu vim aqui no site do Niche, aí procurei aqui por nome, coloquei aqui o nome em inglês, né? Aí eu obtive aqui os dados a partir daqui, ó, Fluid Properties. Aqui eu posso colocar o sistema nas unidades que eu tenho preferência, Celsius, par, a densidade, posso colocar aqui em gramas por ml, por exemplo. E aí eu vou pedir por propriedades isotérmicas. Isso quer dizer que ele vai pegar uma mesma temperatura e vai me dizer diferentes pressões. Quando eu coloco aqui press contínua, aí a gente coloca aqui, escolhe a temperatura, você vai pegar a temperatura aqui, 0,7 é a temperatura reduzida, a temperatura crítica do octano. Deixa eu só ver qual aqui. R$ 295, então eu vou pegar esse aqui, é 295 vezes 0,7. 206. Então, se eu pegar na temperatura aqui de 206, eu vou colocar aqui a pressão de 0 até 100, incrementando de 10 em 10. E aqui ele gerou os dados. Aí aqui eu tenho os valores para densidades
tanto do vapor, nessa condição, a partir de 6 bar, nessa temperatura, a gente já tem somente líquido, né? Então, quando você aumenta a pressão nessa mesma temperatura, você tem aqui os valores para a densidade. Então, se eu tenho esses valores para a densidade, eu posso fazer essa comparação com os dados que a gente obtém a partir do cálculo do volume molar, por exemplo. Então, se eu quiser saber a densidade, é só eu inverter esses valores obtidos aqui pelas equações de estado. Então, só para poder a gente conseguir dar uma olhada, se eu estou calculando pela RK, você tem 3 formas de fazer isso aqui no XSOS, né? Você coloca o nome da equação de estado, o apelido dela aqui para o programa, que no caso aqui, se é reduced to long, é RK. Aí você está calculando o V. Então, é RKV. E aí o V, você tem o V que é para diferentes condições. Você tem um V que é para o vapor. Então, se eu colocar RKV, V, eu estou calculando o volume do vapor naquela condição. Se eu colocar RKVL, eu estou calculando o valor do volume do líquido naquela determinada condição de pressão e temperatura. Então, o que eu fiz aqui foi utilizar esse valor aqui mínimo G. Ou seja, ele já vai me dar a raiz mais estável possível daquela condição. Então, eu não vou precisar me preocupar se eu estou na condição de líquido ou na de vapor. Ele já vai me dizer, pela equação de estado, qual é a fase que você está. Ele faz uns cálculos específicos para isso, e que a gente vai ver mais à frente da disciplina, mas o interessante dessa função é que você já tem, então, o valor do volume mais estável, digamos assim, a raiz que você tem mais estável naquela pressão e temperatura. No caso da raiz mais estável, se você estiver numa região de vapor, ela vai ser a do vapor. Se for a do líquido, ela vai ser a do líquido, ok? Então, nesse caso aqui, eu peguei para diferentes condições. Vocês têm que fazer aí naquela faixa de PR e TR. Eu fiz aqui para 500, 568 e 600. Então, eu tenho uma isoterma crítica, eu tenho uma isoterma subcrítica e uma supercrítica. Uma acima do ponto crítico, uma baixa e uma exatamente no ponto crítico, ou muito próximo do ponto crítico. Ok? Bom, o que a gente vê aqui é que essa região aqui que eu coloquei de líquido é a região azul aqui, é a região de vapor, o restante é tudo região de líquido, e aí a gente vê que a gente tem um erro mais baixo para equação de RK quando você tem dados experimentais na região do vapor. Então, a equação de RK está funcionando com um considerável erro, mas, e principalmente quando você chega perto do ponto crítico, né? Quando você está chegando aqui perto do ponto crítico, você tem um erro muito alto, 300%. Ou seja, RK não está representando muito bem os valores de volume molar do octano. Tranquilo? Outro problema é que você vê que o maior erro possível, ele está fora do ponto crítico. Isso daqui é porque a equação de estado, olha o dom de saturação que a equação de estado estava te prevendo. Ela não está nem conseguindo prever um dom de saturação correto, entendeu? Da faixa que você tem aqui de líquido e da faixa que você tem aqui de vapor. Então, se ela não tem nem essa capacidade de tentar corrigir esses valores, então ela vai errar muito. RK realmente é uma daquelas que, junto com Van der Waals, esses aqui são os resultados para Van der Waals, também tem erros muito similares. Mas à medida que você vai escolhendo uma equação de estado mais decente, como, por exemplo, SRK, então você vê que você tem erros muito baixos para o vapor, erros inferiores aqui a 5%, dependendo da pressão, erros maiores para quando você está na faixa do líquido, mas ainda assim erros decentes, que quando você está aqui longe do ponto crítico, chegam a 15% de erro no valor da densidade, mas o maior erro está concentrado no ponto crítico. Tranquilo? Bom, essa aqui é a SRK, essa daqui é a Peng-Robson. Peng-Robson tem uma melhoria considerável em relação a SRK. Então, você tem erros inferiores a 1% na fase vapor e erros aqui inferiores a 5% quando você está longe do ponto crítico, que chegam até 20% quando você está no ponto crítico. Então, SRK realmente tem um desempenho muito melhor do que as outras equações de estado. Tudo bem?
E, óbvio, eu estou falando aqui de SRK para um composto até que complexo, que é o octano. Ele tem um formato bem acêntrico, bem diferentão. Quando a gente está pensando aqui no butano, deixa eu ver aqui qual é a equação de estado que eu estou utilizando para o butano. É SRK. Mas aqui a gente consegue mudar rapidinho para Penge-Hobson. Esse aqui seria o valor de Penge-Hobson. Então, você observa que ele também tem valores similares para o butano. Então, nesses valores aqui para hidrocarbonetos, é mais ou menos como se fosse a base realmente do que a gente tem dele. Se a gente for parar para pensar para a água, não, para a água eu não fiz. Nem para o CO2, nem para o metano. Então, a gente tem esse comparativo do octano e do butano, são hidrocarbonetos. Aí o que eu vou querer saber do trabalho de vocês é se vocês obtiveram erros que foram similares para diferentes componentes. Então, tá, eu vi por aqui para hidrocarbonetos. Alguém escolheu água? Alguém escolheu clorofórmio? Alguém não conseguiu fazer? Como é que está o andamento aí de vocês? Não está andando? Se tiver alguma dificuldade, alguém está tentando fazer o programa em Python? Que teve alguma dificuldade, alguma coisa do gênero? Professor, tipo assim, eu tô fazendo programa, né, em Python. Talvez tenha dado um pequeno erro no meu Peng-Hobson, porque não tá saindo aquele pequena margem de erro é na temperatura crítica, que dá aquele negócio fica um pouquinho tortinho e depois continua o gráfico. Certo, a inflexão no ponto crítico, né? É, eu posso mostrar depois aí. Pode ser. Aí tu só tem que checar para saber se tu está avaliando a temperatura do ponto crítico, né? TR igual a 1, se está igual a TC, os cálculos que tu está fazendo. Certo. Eu tô fazendo, dizendo a primeira questão, né? Porque a segunda questão não entendi muito bem, né? A segunda questão é tu pegar dados experimentais. É tu pegar o Certo. valor real, medido da densidade. Certo, Daquele certo. jeitinho que eu mostrei ali, procurando, por exemplo, no niche. E aí, o comparar valores experimentais com calculado é você fazer essa tabelinha de erro e identificar onde é que está o maior erro. O maior erro está no ponto crítico? A fase líquida ela tem maior erro do que a fase vapor? Esse é o esperado para a equação de estado. Certo, certo. Tranquilo? Vocês Tranquilo, têm mais professor. alguma dúvida? A aula de hoje é basicamente para a gente tirar dúvidas desse trabalho, se vocês têm algum problema na execução, se tem algum problema na interpretação desses resultados. É para vocês realmente estarem afiados com esse ponto. Professor, o senhor recomendaria alguma ferramenta do Python para poder calcular essa taxa de erro? Ou. Cara, aí eu acho que tu tinha que fazer como se fosse uma matrizinha, né? Uhum. Porque você aloca ela dentro de uma. Aloca os seus volumes calculados em função de pressão e temperatura numa matriz, e aí tu tem uma matriz experimental, e aí tu calcula erro a erro para cada ponto. Tu tá entendendo? Certo. Então, Certo. tu vai mandar alocar dentro da matriz os teus resultados de volume molar, tu vai ter uma matriz informada com dados experimentais, e aí tu vai sair com uma tabela de erro. Certo. Esse gráfico, aí eu não sei qual é a ferramenta de plotagem que tu conseguiria plotar um mapa desse de erro, em função de pressão e temperatura, porque tu vê que meu eixo Y aqui é pressão e o meu eixo X aqui é temperatura. E aí você tem tipo um mapazinho de calor de onde é que está o maior erro. Você tá entendendo? Uhum. Sim, sim. Pode ser uma alternativa dessa. Se eu ver alguma coisa, eu mando no grupo do WhatsApp aí. Certo, obrigado, Mas a professor. ideia que eu estou tendo seria essa mesmo, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Alguém não conseguiu fazer nada do trabalho?
Tô aqui no zero, zero mesmo, assim, batido. Não? Tô entendendo que todo mundo conseguiu arranhar alguma coisa, mesmo que não tenha terminado. Ainda tô começando. Tranquilo, Sara. Se você conseguiu instalar o XSOS, você consegue fazer relativamente rápido pelo XSOS. No Python, você consegue fazer mais opções, né, mais coisas. E o interessante de você fazer em Python é para quando a gente tiver uma limitação no XEOS, né, eu nunca consegui falar esse nome direito, mas quando você consegue executar nele, no Python mesmo, é interessante porque você consegue fazer outras coisas a mais, não só o que está limitado no XSOS. Bom, se você conseguir instalar, então, uma dica que eu te dou é preparar uma planilha dessa forma. Eu vou mandar essa planilha para vocês no grupo do WhatsApp. Aí, é claro, né, para os componentes que estão aqui, não vai valer. Eu vou apagar aqui os componentes e aí você vai preencher com seus dados, com suas coisas. É uma ideia de organização. E aqui eu tenho essa tabelazinha que eu fiz como se fosse uma formatação condicional, que quanto maior o erro, mais vermelho, e quanto menor o erro, mais verdinho, que aí fica um negócio mais claro, mais palpável para a gente conseguir medir. Tranquilo? Aí o trabalho que você tem é coletar seus dados experimentais. Aí, se você escolher um componente muito esquisito, o problema é que você não vai achar fácil os dados experimentais. Mas, se você não achar eles no niche, você consegue achar eles também em dados da literatura. E aí, o que eu te recomendo é você procurar no Scopus. O Scopus é onde você tem base de dados de artigo, e aí você pode colocar aqui high pressure density, não sei, diga um componente de vocês aí, CO2, por exemplo. E aí aqui você vai procurar o artigo, e aí com esses artigos aqui é muito dado, né? Você vai procurar os dados de densidade para poder você conseguir fazer a comparação com os seus dados que você tem disponível, ok? O acesso daqui, ele consegue, você consegue ter esse acesso fora da UFC, mas você precisa fazer o procedimento de proxy. Aí o proxy da UFC, ele te ensina aqui, nesse site proxy UFC, como é que você configura para você ter acesso daí da sua casa. Tranquilo? Queria deixar essas duas opções de dados experimentais registrados, que é para poder ficar mais fácil aí para vocês, quando vocês estiverem procurando seus dados experimentais dos componentes que vocês estão avaliando. Professor, Tranquilo? Diga lá, Lucas. tipo, quantos dados o senhor quer? Tipo, de temperatura e tal? Algo A gente tem, o trabalho está pedindo 5 isotérmos. TR igual a 0,7, 0,9, 1, 1.1 e 1.3. Aí, é claro, nesse aqui você tem como calcular independente dos dados experimentais. E aí, qual o passo de pressão? Se vocês observarem aqui, eu passei, a temperatura está fixa já com a temperatura que vocês têm que usar, e o que eu fiz foi usar da pressão mais baixa possível, tipo 5 bar, e passando muito bem da pressão crítica, para que a gente possa ter uma visão parecida com essa daqui, dos dados. Então, você vê que eu tenho aqui a parte que eu tenho de mais alta pressão, e aqui eu tenho a parte que eu tenho de baixa pressão. Se eu coloco aqui num gráfico log-log, ele fica parecido com os dados, com os gráficos que você tem aí nos livros texto, ok? Então, quantos dados? Eu fui aqui de 5 em 5, porque eu fui de 5 até 70, então mais ou menos 14, 15. Como aqui é só você colocar para baixo e arrastar, isso quase não dá trabalho, certo? Quanto mais dados você tiver, mais bonitinho você vai gerar uma curva. Consegui responder a tua pergunta? Era isso que tu tinha perguntado? Sim, é porque eu tinha usado, tipo, eu meio que eu tinha me baseado no vídeo. Aí eu tinha feito mais parecido com o dele, entendeu? Entendi. Mas aí era mais ou menos isso também? Não, tipo, eles faziam 300 com o volume lá e tal. Mas depois eu mudo. Aí tem muito dado de volume molar, né? Mas aí, assim, como é só arrastar para baixo, aí não tem tanto problema. Tranquilo? Tranquilo.
Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, esse negócio da densidade pode ser feito só com o negócio do gás ou tem que ser feito com gás e líquido? O ideal é que seja com gás e líquido, Gabriel. Você pode procurar a faixa de densidade do componente puro. E é claro, se você não achar, eu vou conseguir saber, pelo componente que você escolheu, se você tem esses dados fáceis ou não. Porque, por exemplo, no niche, você tem para uma pancada de componentes. Então, a maioria dos componentes que você tem no seu livro estão aqui no site do niche. Se você escolheu o 2-metil benzeno, cloro 2, se você escolher um componente mais esquisito, aí você vai sofrer um pouquinho mais para poder achar esses dados, mas ainda tem na literatura alguns dados desses. E aí eu vou entender que, não, o cara escolheu um componente que não tem muito dado, e aí esse componente que não tem muito dado, ele comparou com o que ele tinha. Se foi só vapor, se foi só líquido, simbora. Aí, se você perceber, aqui você vai gerar esses gráficos nessa faixa de pressão e temperatura, na primeira, e na segunda, você vai pegar as densidades que você tem experimental e vai calcular naquelas condições, para poder você conseguir fazer o comparativo. Tranquilo? Tranquilo. E eu vou conseguir pegar as densidades experimentais que o nicho vai me prover e a densidade que eu vou calcular a partir dos dados que eu tenho, usando aquela formulazinha, né, do PV igual a NRT para poder calcular essa densidade? Ou é outro rumo? Não. A ideia aqui é a gente não está usando a equação do gás ideal. PV igual a NRT é gás ideal. E toda essa complicação matemática que eu mostrei para vocês nas duas últimas aulas foi para a gente ter equações que não sejam a equação do gás ideal para cálculo. Então, quando eu calculo aqui o volume molar de uma determinada equação de estado, para poder obter a densidade, é só pegar o inverso. Então, só te mostrar aqui. Então, quando você tem aqui os cálculos que te fornecem o volume molar de uma determinada substância, a relação entre volume molar e densidade é que um é o inverso do outro. Então, quando tu calcula pela equação de estado o valor de V, você consegue obter o inverso de V, que vai te dar a densidade. Então, é só você inverter. E aí, é claro, se você está calculando a densidade em metro cúbico por mol, a densidade que você vai obter vai ser uma densidade molar. Ela vai estar em mol por metro cúbico. E aí, se você tiver a massa molecular, você transforma isso daqui em quilograma por metro cúbico, por exemplo. Se tu está calculando pelo programa em Python, você deve estar gerando um Z, e aí esse Z, você consegue calcular o volume molar a partir dele com a relação PV, que é igual a ZRT. Eu acho que era isso que tu estava querendo falar. E aí, com PV igual a ZRT, você consegue fazer V ser igual a ZRT sobre P. Ou seja, a sua densidade vai ser P dividido por ZRT, nas unidades que você estiver determinando com esse R. Tranquilo? Aí você tem o valor da sua densidade calculada pela equação de estado. Então, você tem ρ calculado pela equação de estado. Normalmente, você consegue fazer uma comparação desse erro do desvio relativo médio com relação ao dado experimental, ao dado medido de densidade. E aí você calcula em relação ao experimental. E aí isso aqui tudo vezes 100. 100 vezes isso aqui vai te dar o erro, o desvio relativo médio. Em inglês é ARD. Então, o desvio absoluto, o desvio relativo médio. Então, isso daqui só tem um A. E aí o ARD, ele vai ser 100 vezes isso daqui que você está dando, e a unidade dele é em porcentagem. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito obrigado. Nada. Bom, se vocês não têm mais dúvidas, é basicamente isso. Era a gente tirar essas dúvidas desse trabalho,
porque o senhor vai postar essa aula hoje? Agora, Sara, assim que eu receber o link do Google, aí eu já mando no YouTube, que eu sei que é importante para essas informações aí, para quem está ainda fazendo o trabalho, tá? Tranquilo? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Então, é basicamente isso por hoje, tá, gente? Então, valeu aí, boa semana para vocês, bom final de semana. E aí, vocês fiquem tranquilos aí, vão tirando dúvida à medida que vão aparecendo, eu estou disponível aí para vocês, tá? Valeu, gente, até mais.